O que sei do Instituto é que essa é a segunda escola mais velha do Brasil. A primeira foi na capital do Brasil, no Rio de Janeiro, e a segunda foi aqui em Teresina, né? Acho que no governo Nilo Peçanha, salvo engano. E essa escola era a Escola de Aprendizes de Artífices. Ela tem uma origem ligada a uma questão relacionada à escravidão, porque ela era a escola para instruir os filhos dos ex-escravos, de maneira que a elite social do Piauí, maiormente de Teresina, estudava no liceu. E os filhos dos ex-escravos, das pessoas do povo, vinham estudar na Escola de Aprendizes de Artífices, onde eles iam aprender um ofício, no qual tinha marcenaria, alfaiataria, esses ofícios ditos menores. Aqueles que iriam para o liceu, que é conhecido como a escola onde estudou todos os governadores, não é a escola, é porque era a escola da elite. Lá formavam os gestores, lá formavam os engenheiros, os médicos, os advogados, as elites. Quer dizer, o povo mesmo, aqueles que conseguiam alguma escolaridade, vinham fazê-la no Instituto Federal, na Escola de Aprendizes e Artífices. Né? Esse prédio A, que é onde começou tudo, o núcleo mais velho, o prédio foi totalmente, a arquitetura foi totalmente descaracterizada. Esse prédio foi construído por dois notáveis engenheiros piauienses de grande valor, que é o Dr. Cícero Ferraz de Souza Martins e o Dr. Luiz Mendes Ribeiro Gonçalves, que foi senador pelo Piauí, era um grande engenheiro lá de Amarante. Eles construíram alguns prédios importantes da cidade com traços da arquitetura alemã dos anos 20, 30, né? Que esses prédios com ângulos retos, com janelas quadradas, enfim, retangulares, que alguns prédios são esses. No caso, o Hospital Getúlio Vargas, que também está descaracterizado, o Instituto Federal, o prédio A, que está descaracterizado, o prédio dos Correios totalmente descaracterizado, já não resta mais nada. O prédio do Arquivo Público, que está conservado, e o Liceu Piauiense, que também mantém os padrões arquitetônicos de origem. O resto foi todo descaracterizado. O Brasil é um país que não respeita a memória arquitetônica, né? Cada gestor chega e altera o prédio a seu critério. Eu entrei na escola técnica, eu diretor da escola técnica, então eu fui convidado, atendeu a necessidade da escola. A professora morreu de câncer e eu era previsto a gente. Então eu botei lá. Luiz me chamou e eu fui para lá. Acontece aí. A pia piorou, pediu licença para eu assumir. Aí, quando eu assumi, ele não deixou mais eu voltar. Aí eu fiquei dirigindo a escola técnica, lecionando na escola técnica português. Português e escola técnica. E os médicos não abriam a fazer concurso
Então, o Murilo me pagava as aulas por dinheiro da Caixa Escolar. Toda a vida eu fui me comunicar muito bem com os professores e com os alunos de manhã, meio-dia, de tarde e de noite. Era presente e tudo. Eu não podia, nem mandava aluno para diretoria. E quando eu assumi a direção da escola Nova York, da escola técnica, tirei suspensão para condição. Todo no recreio, nos horários vagos, eu ia pelas oficinas, conversava, caminhava. Eu não iniciei muita relacionamento dentro da escola. Eu fiz tudo dentro da escola técnica, muito porque eu tive a experiência de professor de educação técnica, de educação pedagógica, de educação em diversas classes sociais. Para mim, a escola técnica foi a melhor escola que eu já estudei e aconselho aquelas pessoas que querem aprender uma profissão, vá para a escola técnica, porque lá a pessoa sai sabendo muita coisa, é um início para a vida, né? E aí eu fui, depois de grande, eu fui estudar em Colégio Batista, fiz o primário no Colégio Batista, quando foi para fazer o ginásio, fiz o teste do ginásio, que é a admissão naquela época, na escola técnica, e eu fiz o teste e passei, né? Admissão. E na escola técnica eu comecei a estudar lá o primeiro grau, né? E aquilo ali foi me empolgando, porque todo mês tinha uma oficina diferente. E aqui deixa o aluno empolgado, deixa o aluno querendo aprender alguma coisa, né? Curioso, porque tinha mecânica, tinha fundição, tinha alfaiataria, aprendi um pouco de alfaiataria também, fazer calção, camisa. As oficinas foi que mesmo me empolgaram, a gente começou a conhecer as oficinas, me empolgaram. Aquele pátio, aquele prédio velho ali, tudo eram oficinas abertas, onde todo mês você passava. Então eu fazia questão de passar todo dia em todas as oficinas e conferir aquilo ali e ficar no meio, né? É tanto que depois me botaram como funcionário, assim, não era funcionário, era um aluno que recebia uma bolsa para poder ficar na oficina que ele quisesse. Então eu me empolguei mais com a fundição. Mas todo dia eu passava nas oficinas e ficava observando e aprendi um pouco, porque a gente passou também um mês mesmo em cada oficina para poder a gente aprender, né? Mas onde eu me empolguei mesmo foi lá. Eu fiquei na fundição, gostei muito. A antiga Escola Técnica e a atual IFP foi a primeira minha casa de trabalho. Foi aqui que eu aprendi a ser professor. Então eu fui convidado de uma maneira muito linda para vir para esta casa, pelo professor Castelo, após uma missa, dia de domingo, na Catedral. Eu tinha recém me formado na Bahia e para lá eu queria retornar. E eu vim para cá depois de formado em 1975, não queria ter emprego de nada, não queria ficar no Piauí. Eu queria voltar para Salvador, onde lá está a maioria da minha família, estando no Piauí somente meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs. E eu comentei um dia, saindo da catedral, logo após a reunião dos vicentinos, onde o professor Castelo sempre fazia na Catedral Nossa Senhora das Dores, eu comentando que estava terminando o meu período de voltar para Salvador e que eu não pretendia ficar aqui, pretendia ir embora para a Bahia. E ele me convidou se eu queria lecionar algumas aulas aqui na antiga Escola Técnica para um projeto dirigido pelo professor Vilmary, um projeto chamado, acho que é Pipimó, onde eu daria algumas aulas para os filhos dos funcionários da Escola Técnica. Eu me apaixonei, né? Meninos pobres, pais pobres que não tinham condição de colocar seus filhos, sabe? Porque estava aqui trabalhando sem deixar seus filhos sós, adolescentes. E aí havia esse programa
que o professor Vibri coordenava. E o que eu gostaria de lecionar? Eu disse, nada, porque não é meu projeto lecionar aqui em Teresina, eu vou voltar para a Bahia. Aí eu fiquei 1 mês, fiquei 2, depois me demorei e fiquei 30 e tantos anos aqui. Aí o que é que eu sou? O professor tinha que obedecer às leis da escola técnica, as reuniões, as cadernetas, os horários, seguir o programa oficial da escola. E aí eu disse, não, professor Castelo, é o seguinte, o senhor diminui a minha carga horária de sala de aula e eu quero fundar um grupo de teatro. Aí começou a graça e a minha desgraça aqui na escola técnica, que eu perdi o controle de tudo e fiquei maluco, fundei um grupo de teatro. Esse grupo de teatro foi um dos mais famosos do Piauí na época e o professor Campos me deu muito apoio. Nesse tempo, eu acho que já estava chegando o grande pianista Frederico Marroquim, já tinha passado pelas mãos da tia Clóris, da maestrina Clóris Oliveira, o professor Ribeiro também. E eu sempre empolgado em trazer arte, cultura e sensibilidade para essa escola. E aí, ousadamente, eu criei um grupo oficial da Escola Técnica, chamado Formação Teatral da Escola Técnica Federal do Piauí, chamado Fortete, que foi associado à Secretaria da Cultura como um grupo oficial de teatro da escola. E aí deixou de ser uma coisa de eventos, virou quase uma mini escola de teatro, sempre trabalhando com a banda de música, sempre trabalhando com o coral. Coral, banda de música e os alunos do professor Paulo de Tarso, a gente fazia uma trindade musical, litero-musical e teatral. E era no tempo ainda do resto de ditadura, de regime militar, o professor Castelo pisando em ovos, porque a escola, a universidade era vista como um foco de novas ideologias, a faculdade de filosofia, o próprio diocesano. Então, sempre as minhas peças, o professor Castelo pedia de uma maneira muito delicada para ver o texto. Eu dizia, Campos, leva você, vou mostrar lá o professor Castelo. E aí eu me lembro de uma vez, muito engraçado, tinha a palavra, dentro de um personagem tinha a palavra bunda. E o professor Castelo, muito envergonhado, me chamou. Professor, não dá para tirar essa palavra não, palavra meio pesada e tudo. Eu disse, tá, professor, vamos colocar nádegas. Eu coloquei nádegas, o ator interpretou de uma maneira tão ridícula que foi pior do que a palavra bunda. Ele, depois todo mundo riu, todo mundo riu. O professor Castelo, daqui, professor José Ferreira Castelo Branco, né, pai do atual diretor, me chamou para vir para cá, onde eu vim dia 12 de maio de 1980, eu cheguei aqui, onde encontrei um coral já feito aqui dentro. Havia um professor da universidade, professor Ribeiro, né, que eu já conhecia de Fortaleza, se formou praticamente na mesma época minha, e ele ia fazer doutorado nos Estados Unidos, mestrado e doutorado, e ficou a vaga aqui. Havia a dona Clóris Oliveira, que dá nome até ao auditório hoje, né? Ela tinha acabado de se aposentar, então havia uma vaga em aberto. E ele me chamou e eu vim e assumi o papel de regente do coral. Então tive esse lado de desenvolver grandes amizades por aqui, na escola e com os alunos também. Aqui havia ensino médio, segundo grau na época se chamava, né? E todos os anos nós viajávamos com o coral para diversos lugares. Eu fazia propaganda com a autorização do diretor, e enchia de gente, né? Eu pensava os melhores alunos, as melhores vozes, e formamos belos corais, belos corais. O acolhimento foi o mais perfeito possível, porque
apesar do preconceito que havia na época entre os professores a respeito de canto coral, né? Homem não devia participar, não pega bem, essas coisas. Mudou muito a partir da visita de um ministro da educação chamado Ruben Ludwig, que era militar, general, em 1981. E quando ele chegou aqui, ele ouviu o coral cantar e durante o seu discurso para 200 e tantos professores no auditório, ele fez o discurso em cima da apresentação do coral. E disse que tinha sido coralista e era um militar, né? Estava em plena revolução, né? E ele, com esse incentivo, com esse discurso, mudou totalmente o conceito desses professores preconceituosos, né? Então, tudo aquilo mudou para melhor, né? Quando eu comecei a frequentar a escola mesmo, antes de ser professor, eu já tinha alguns amigos aqui, que eram os amigos do meu pai e se tornaram amigos por esse motivo. Alguns deles hoje já falecidos, outros já aposentados, e ainda tem alguns por aqui ainda, se arrastando, né? Mas a gente foi criando esse vínculo, né? Aquele convívio diário. Antigamente aqui tinha a pedra, chamada pedra, né? É ali onde é o estacionamento, aquela rampa onde se fez o auditório lá da biblioteca. Ali tinha uma pedra. Era um batente grande, onde tinham os mastros com as bandeiras, que a gente cantava o hino nacional, ali hasteava as bandeiras dos estados e tal. E todo dia a gente chegava antes de 7 horas da manhã, sentava aquela fila de professor ali e começava a falar da vida alheia, lógico, né? Quando junta um monte de gente, começa a falar da vida alheia e a contar a história de um, a história de outro. E ali fortaleceu-se muitas amizades que hoje em dia ainda continuam. O professor Cunha foi meu amigo de pedra, né? Ainda hoje está aqui trabalhando comigo. Então, aí já se vão aí 32 anos de instituto em que essa amizade perdura. E isso aqui faz parte, inclusive, da minha vida, como se fosse a minha segunda casa. Se você analisar, eu passo talvez mais tempo acordado aqui do que na minha casa, né? Aqui é a minha segunda casa, eu a trato como tal, né? Cuido dela como se fosse a minha casa. E até para contar a história do Instituto como um todo, é difícil eu me referir a um outro campus que não seja Teresina Central, né? Eu fiz parte da expansão, fui engenheiro que trabalhei na expansão, mas o amor é por aqui, né? Aquela raiz, aquele sentimento é por aqui. Então, é a minha segunda casa e eu a trato como tal. Aqui eu entrei recém-formado, né? Em 1987, mais precisamente no dia 13 de março, né? Não fui por concurso, né? Eu fui o último decreto de efetivação de servidor sem concurso foi no que eu entrei, em 1987, quando teve a Constituição, era o presidente Sarney, e então fez esse decreto. Então, eu era recém-formado, entrei aqui para dar aula, né? Nesse tempo, meu pai era diretor, não tinha essas questões, a forma de entrar era essa, né? E um certo dia, ele chegou para almoçar em casa e me disse: meu filho, o professor Ribamar de Castro Lima se aposentou hoje, é professor de física e tal, a gente precisa botar um professor de física urgente lá. Você está disposto a dar aula lá? Você tem essa vontade? Eu disse: é para começar hoje? E assim eu fiz. Lembro como se fosse hoje aquelas primeiras aulas, né? Parecia que eu queria gritar, porque com medo do pessoal não estar escutando a voz lá no final da sala. O suor escorria por aqui. Mas a experiência só se adquire com dor, né? Sofrendo. Então eu fui.
A escola técnica era um cabedal de homens preparadíssimos. Eu não gosto muito de falar do passado, sabe por quê? Porque passado parece com um defunto, assim, parece, nenhum defunto, todo defunto é bom, nenhum defunto não presta, todo defunto é bom. Não, aqui tinha muitos problemas, muitos defeitos, muitas deficiências, sabe? Deus me livre de ser a escola técnica que era, sabe? Porque em todas as épocas tem suas carências, seus problemas, seus defeitos, sabe? E Deus me livre também de ser de nós termos desqualidades que nós temos hoje, a falta de humanização, uma escola, uma universidade voltada para essa neurose, essa paranoia de número, de senha, de internet, de zap, de não sei de quê, de tablet. Isso arranca da alma da pessoa, numerifica a sensibilidade. Só que não pode ir para o lixo é a sensibilidade do ser humano. Por isso que eu sempre fui apaixonado pela a sensibilidade da pessoa. Porque você pode ter 1000 doutorados, 1000 pós-doutorados, eu estou com tanto medo desses pós-pós, parece que eu estou inventando agora um pós-doutorado. Quem vai estar na mesa de julgadora só se for a Santíssima Trindade. Porque a pessoa faz o primário, sei lá, o científico, faz o ginásio, faz o vestibular, faz o cursinho, faz o Enem, faz a graduação, depois faz a especialização, depois faz um mestrado, depois um doutorado, um pós-doutorado e um pós-pós, esse diabo é um satanás, é burro, não sabe nada. Vai de satanás, ser burro desse jeito. Estou inventando agora um pós-pós, Deus me livre. Então eu queria que eu assistisse uma banca julgadora desse pós-pós para ver se tinha Pai, Filho e Espírito Santo, Divino Pai Eterno na banca julgadora que topa. Quem vai julgar os pós-pós? Eu digo assim brincando, porque nós vivemos num mundo de títulos. Ter títulos é grande coisa. Eu aconselho vocês, eu peço a vocês de joelho, estudem muito, façam seus cursos, especialização, façam o seu doutorado. Temos que acabar com essa mania de dizer que a fortuna intelectual é muita coisa. Não. A fortuna intelectual ela é mendiga quando falta a fortuna emocional, quando falta a moralidade na família, quando faltam os valores de humanidade. Hoje, eu fico muito triste, ninguém fala com ninguém, nesse negócio desse zap, todo mundo fala, ninguém fala com ninguém, ninguém olha para ninguém, ninguém dá bom dia a ninguém. A culpa é do zap, a culpa é dos tablets, não é não. A culpa é de todo o ambiente onde a pessoa é criada. O magistério entrou na minha vida oficialmente por causa do Cefet, por causa da escola técnica, incrivelmente. Eu queria, como disse, gostava muito de matemática, eu queria fazer um curso na escola técnica. À época, em 1990, na verdade em 1989, a gente estudava muito para fazer o teste do Cefet, porque eu queria em 90 ir para estudar no Cefet. Na época era a Escola Técnica Federal do Piauí, a escola, como a gente chamava carinhosamente. Eu e um grupo de colegas muito estudiosos da escola pública também, de uma escola chamada Odilo de Brito Ramos. A gente criava um grupo, estudava sempre no recreio, sempre no recreio. E por que recreio? Porque eu trabalhava no outro horário ajudando minha mãe no mercado, então eu não podia estudar no horário que os colegas estudavam. Então a gente montava um grupinho para estudar no recreio. Muitos colegas trabalhavam, mesmo ainda jovens. E naquele tempo diziam que as meninas acabariam o estudo na 8ª série. E eu ficava desesperada. Hoje, no 9º ano do ensino fundamental, à época, 8ª série do 1º grau. E eu ficava desesperada de nunca mais voltar para a escola. E era muito comum. A nossa família, o nosso grupo de amigos, todo mundo considerava que o ápice, o máximo de um nível escolar era a 8ª série. Faziam baile de formatura e tudo. A maioria das meninas marcavam casamento, vejam, 14 anos. Marcavam casamento para quando terminassem os estudos. E aquela expressão,
terminar os estudos, machucava profundamente minha alma. Eu não queria parar de estudar, eu não queria parar de ir para a escola. Só que minha mãe dizia que eu não teria condição de estudar no centro, porque era muito difícil. Nós não tínhamos escola de segundo grau. Ensino médio é algo muito recente na história do Brasil, infelizmente. A democratização do ensino médio público é muito recente. E nós tínhamos em Teresina apenas no centro. Nós tínhamos algumas referências. Era um instituto de educação para as meninas serem normalistas e professoras das séries iniciais, algo que minha irmã mais velha já tinha se formado e que minha mãe queria que eu seguisse. E eu dizia que não era o que eu queria, porque eu queria era matemática, algo no campo do cálculo. E queria fazer a escola, mas isso era um sonho quase inatingível, porque a escola técnica era o sonho maior da escola pública no Piauí. Como ainda hoje, o IFP é a principal referência de ensino público de qualidade no ensino médio. Como são as escolas, no geral, as escolas federais no Brasil. Então, o IFP, à época, a escola, era um sonho assim, quase intangível. Eu que já estava impactada com o fato de ter conseguido passar na escola, a tentativa de entrar na escola, finalmente a escola técnica seria a minha segunda casa, um prédio gigantesco, em pleno centro da capital, para quem não costumava, não conhecia nem sequer andar no centro direito. Então, foi um grande orgulho. Mas o mais orgulho que eu lembro foi ter comprado uma farda nova e ter entrado no ônibus e todo mundo ter reconhecido a farda. No meu bairro, na minha comunidade, todo mundo me conhecia, não pelo meu nome, mas como a menina que estudava na escola técnica. Como disse, a escola técnica era um lugar inatingível para a maioria das pessoas que vinham de escola pública, principalmente as que moravam em periferia. Então todo mundo conhecia a mim, todo mundo me indicava, sabia onde eu parava, sabia. Então eu passei a ser referência no meu bairro. Então eu ostentava aquela farda, o brasão da escola na camisa, como meu grande prêmio. Não como uma questão de soberba, mas porque eu sabia que aquele emblema ia me conduzir a uma série de possibilidades que eu não teria se não tivesse tido acesso. Minha estadia na escola técnica foi muito vibrante, foi minha adolescência, né? Minhas primeiras paixões eram paixões da escola técnica. Era um ambiente muito saudável, tinha muita atividade cultural, tinha teatro, tinha banda de música, tinha os times de voleibol, eram os melhores da cidade, competiam com as melhores escolas daqui. Então era um ambiente bastante saudável lá, culturalmente, esportivamente, e em matéria de ensino também era um ensino de excelência. A escola técnica para mim foi especial porque ela me fez sonhar. É importante ter sonhos, querer ir seguir em frente, querer conquistar a vida. Eu achava os alunos da escola técnica muito mais responsáveis do que alunos de outras escolas, por exemplo, de escolas particulares da época, muito famosas, porque parece que ele já tinha o seu futuro garantido. E o estudante da escola técnica não, ele tinha que ganhar o seu futuro, fazer o seu futuro. Eu acho que a contribuição mais importante que a escola técnica me deu, através dos seus professores, através dos alunos, foi essa vontade de prosseguir, de conquistar a minha vida, de rapidamente me tornar uma pessoa responsável. Meu primeiro contato com o Instituto Federal do Piauí foi na minha adolescência. Aos 14 anos de idade, eu vim a um evento que tinha aqui neste espaço, neste auditório, na verdade, um culto evangélico. E ao me deparar com essa estrutura que eu não tinha nas minhas escolas, eu fiquei maravilhado e fiquei com muita vontade de estudar aqui, né? Meus colegas que estudavam comigo iam fazer o teste para a então Escola Técnica Federal do Piauí, e ao vir aqui conhecer as estruturas, eu fiquei com muita vontade de estudar neste espaço, que tinha uma estrutura diferente das que eu já tinha presenciado, convivido na minha realidade. Então era uma escola que tinha biblioteca, tinha auditório, tinha laboratórios,
E tudo isso me deu muita vontade de estudar aqui. Aos 14 anos de idade eu fiz o teste, o exame classificatório, e desde lá até hoje são 20 anos de permanência nessa instituição. Eu comecei no IFP em 2011, por muita influência da minha família também. Minha família veio de pessoas que sempre estudaram aqui. Minha mãe estudou aqui, fez saneamento, na época que ainda era escola técnica, e minha madrinha, que é minha tia também, fez contabilidade aqui no Instituto Federal, que na época era escola técnica também. Então, sempre eu ouvi falar muito bem do Instituto Federal, que era a melhor escola pública do Piauí, que tinha a questão de ser uma escola técnica também, então era profissionalizante. Então, sempre tinha essa vontade muito grande de vir para cá. Eu estudei em uma escola de bairro mesmo, uma escola particular, no meu próprio bairro, no Parque Piauí. E lá no oitava série, na época da oitava série, a gente era estimulado a estudar para passar no teste seletivo do Instituto Federal. O impacto de ter chegado pela primeira vez aqui na escola foi algo que me marcou muito, sabe? Como eu falei, eu estudei a vida toda em uma escola pequena de bairro, uma escola pública de bairro. E aí, quando eu cheguei aqui no IFP a primeira vez e eu pude perceber toda a dimensão que é a escola mesmo, enquanto instituição, enquanto espaço físico, aquilo foi muito marcante para mim mesmo, sabe? Quando eu cheguei como estudante, cheio de desejos, aspirações, vontades, sabe? Era como se eu tivesse me abrir uma perspectiva para o mundo, assim, de fato, eu sentia isso, sabe? De estar aqui nessa escola, corredores, transitando com pessoas de formações diversas, com alunos de identidades diversas. Aquilo foi algo muito marcante mesmo para mim. Eu lembro que, assim, tá muito claro na minha cabeça, o primeiro dia que eu pisei aqui. E meu ensino médio foi feito aqui, no IFP. Eu lembro que na época era um grande desejo passar no seletivo para cá, porque era um falatório geral. Na escola que eu fazia ensino fundamental, então a turma falava que era muito importante passar para cá, muita gente fazendo preparatório, então era realmente um grande desejo. E na minha família também, a minha avó, ela vende lanches aqui perto do instituto, então eu cresci ouvindo falar de Cefet. Eu lembro que às vezes eu vinha com ela para cá e eu via aquela escola grandiosa que eu podia estudar um dia, então eu alimentava aquele desejo de passar no seletivo. E na época, quando eu passei, foi uma felicidade enorme. Para mim, como conquista pessoal, né, entre os amigos que tinham passado também, e na minha família também, todo mundo ficou muito feliz. E então eu vim para o Instituto. Dentro da escola, eu penso que a minha principal formação como pessoa foi a formação política, sabe? Eu comecei a me enxergar mesmo como estudante de um instituto, de uma escola na dimensão que é o Instituto Federal do Piauí, especificamente o campus Teresina Central, pela dimensão e pelo tamanho que ele tem. Então eu comecei a me observar e a me enxergar como um agente político mesmo, sabe? Eu fiz parte do Grêmio aqui da escola, inclusive também ajudei a fundar o Grêmio na época aqui da escola, por entender tanto da importância, o significado e a importância dessa escola como instituição de ensino aqui dentro do estado, como também por toda a diversidade de pessoas, a multiplicidade de ideias. Então eu digo que eu me encontrei politicamente aqui dentro da escola e que foi algo assim decisivo assim para
para a formação desse meu caráter mais político, sabe? Eu acho que eu sou muito envolvido mesmo com essa questão política e é inegável que se iniciou aqui dentro, sabe? Dentro do movimento estudantil aqui da escola, de fazer parte do Grêmio, de fazer parte do CA, de me organizar com os estudantes, sabe? Isso foi uma experiência que me marcou muito, muito mesmo, e que eu acho que me definiu como pessoa que eu sou hoje. Enquanto estudante também, aqui no IFP, a gente tem contato com uma formação que vai além do profissional. Então, eu consegui entender o que era política aqui dentro, porque a gente sabe que a política está em todo lugar, né? E eu traço até um paralelo, trazendo da vivência micro para macro. Porque aqui dentro do Instituto a gente conversava, tinha vários diálogos e construía ideias e pensamentos, né? Então, quando tinha alguma coisa dentro do próprio Instituto que a gente achava que era viável se mobilizar, então a gente realizava. Eu lembro que assim que eu cheguei aqui, logo recente, teve uma mudança na questão da média, né? Eles iam passar de 6 para 7. Então, enquanto grupo de estudantes, a gente entendia que não era o momento, que não era um momento favorável para aquela mudança ainda. E a gente se mobilizava dentro dos nossos ideais e conceitos sobre isso para reivindicar contra essa mudança. E também nas épocas de eleição para diretores, reitor, a gente também se mobilizava politicamente para defender um lado que a gente acreditava que era o mais viável para o Instituto, né? Então, quando eu penso nisso, eu penso numa formação política mesmo. E aqui dentro, qualquer lugar é lugar de você discutir política. Os professores estão sempre abertos, o grupo de amigos também que você tem. Então, sobre uma coisa lá de fora, você conseguia dialogar com o seu grupo de amigos aqui, trazer professores para as discussões tranquilamente. E esse diálogo aberto eu considero algo muito importante para a formação de qualquer adolescente. A minha vida pessoal e profissional, ela se confunde com a história do Instituto Federal do Piauí. Como eu falei, eu já entrei aqui adolescente, com 14 anos de idade. Então são 20 anos da minha história que eu passei aqui. Passei mais tempo aqui do que fora daqui. Então, a minha história, ela se confunde com a história do Instituto Federal do Piauí em suas várias fases, desde Escola Técnica Federal, Cefet e Instituto Federal do Piauí. Aqui eu passo a maior parte do meu dia, a maior parte do meu tempo. É aqui onde eu conheci a maior parte dos meus amigos e é aqui onde eu tenho a maior parte das pessoas que fazem parte do meu ciclo social. Então, as contribuições do Instituto Federal do Piauí para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional, elas são quase que 100%. O Cefet me possibilitou muito isso, me possibilitou a escola. Eu estou falando Cefet porque depois eu volto para lá na condição de professora e aí já era Cefet. Passei muito tempo para me acostumar a mudar o nome. Mas a escola me deu a dimensão da responsabilidade que as instituições trazem. Ele sempre dizia isso, professor Castelinho. Olha que você não está estudando em qualquer escola. E eu sabia que não estava estudando em qualquer escola. A distinção social que o meu bairro, a população do meu bairro me tratava, deixava para mim muito claro isso. Mas eu não queria aquilo como soberba, como disse. Eu queria, dali, fazer a possibilidade de ganhar um espaço mais amplo. Então, a escola para mim, assim, eu sempre passo por lá, sempre estou lá, passo com meu filho. Todas as pessoas que eu passo, eu faço questão de dizer com muito orgulho que estudei naquele espaço. E poucas coisas na minha vida me dão tanta alegria quanto ter tido a oportunidade de voltar para lá na condição de professora efetiva, concursada, num tempo historicamente favorável para concurso público. Acho que depois da época que eu estudei lá, eu fui a primeira professora a fazer concurso de História. A época todo mundo que era formado em História, quando eu fiz, estavam concorrendo para uma vaga que tinha na unidade de Teresina, na unidade central. Afinal de contas, era a única unidade que nós tínhamos em Teresina. Então, poucas coisas na minha vida me deram tanta satisfação quanto do dia que eu voltei para aquela escola na condição de professora. Então, toda a minha experiência de trabalho como professor foi adquirida dentro do Instituto Federal,
ao longo desses 23 anos. Esse foi meu único emprego, até hoje foi esse aqui. Meu primeiro, único e talvez o último, o último emprego seja esse. Então, eu tenho 23 anos hoje de Instituto Federal. Toda a minha experiência de sala de aula se resume ao Instituto Federal. O que se vê no quadro hoje é quase todos os professores capacitados. E isso tudo foi com o governo, foi com dinheiro público, mediante a ação dos governos. Até hoje eu não tenho conhecimento de ninguém tendo sido rejeitado por querer requerer capacitação em que quer que seja. Hoje a gente tem gente no exterior, fazendo doutorado no exterior, fora do estado do Piauí, tem vários, aqui dentro do Piauí, na Universidade Federal, ou também nos DINTER, nos MINTERs também. Então, assim, hoje todo mundo aqui se capacitou, o salário nosso teve uma melhora significativa e houve uma justiça social com os professores que não tiveram a oportunidade de se capacitar, porque quando era escola técnica não havia fomento para isso. Foi a partir do momento que isso aqui se transformou em IFP que nós passamos a ter a questão da pesquisa e a extensão, antes não tinha. Então aí começou o fomento para a capacitação. E quem quis se capacitar, se capacitou com recurso público dos governos. Dizer que o governo foi ruim para o Instituto, eu digo, não é verdade. Houve uma ampliação física desse Instituto nos últimos 20 anos extraordinária. Quer dizer, ele cresceu junto com a necessidade da sociedade. Mas aqui tive muitas oportunidades. Por exemplo, eu fiz aqui a minha segunda graduação. O Instituto me proporcionou eu fazer a licenciatura na eletricidade, né? Cefet Minas Gerais, naquela época, fez o convênio, a gente fez. Me proporcionou outros cursos de gerenciamento, né? de gestão. E, finalmente, o meu mestrado. Ele custeou todo o meu mestrado na Universidade Federal do Ceará em energias renováveis, energia fotovoltaica, que é o que eu hoje em dia sou o especialista, né? Sou engenheiro eletricista e me especializei nessa área aí. Para mim foi muito satisfatório voltar aqui, porque eu me sinto parte, de fato mesmo, dessa instituição, e eu assumi um compromisso quando eu fui chamado para trabalhar aqui, né, quando eu passei no concurso, de fazer parte, de construir mesmo essa escola, sabe? Tem sido muito satisfatório nesses 2 anos e meio trabalhar aqui dentro, porque como eu estive aqui como estudante, eu sempre tinha muitos anseios mesmo em relação à instituição, né, de pensar de como a instituição poderia trabalhar e atuar mesmo junto aos estudantes. Eu, como estudante, fazia muitas críticas também à forma de ensino aqui da escola, né? E como servidor, eu acho que foi uma grande oportunidade de estar do outro lado, né? De fazer parte mesmo da instituição como servidor, né? De prestar o serviço que chega até os estudantes. Então, esse meu trabalho até agora de atuação, eu vejo mesmo assim como uma missão mesmo, sabe? De tentar fazer algo em prol da educação pública, né? Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, desde o primário até o superior. Então, realmente, eu sou um grande entusiasta da educação pública e no potencial que ela tem mesmo de formar pessoas, especialmente aquelas pessoas que mais precisam, né? Eu sou um fruto desse tipo de educação e agora, estando como servidor, o meu maior desejo de realmente contribuir, sabe, para a formação pública, para a educação pública, para esses estudantes que muitas vezes têm a escola como o único espaço mesmo de formação política, de formação como pessoa, de formação cidadã, de formação humana, né? Então, estar agora como servidor é retribuir mesmo tudo aquilo que eu recebi quando eu fui estudante aqui, sabe? E tentar também trazer aquilo que eu penso sobre como deve ser essa formação, sabe? O que eu acredito realmente, o que me atinge, o que me formou como cidadão, eu quero agora retribuir para os estudantes também. Eu fui aprovada no primeiro concurso, que na época o Cefet fez para assistente social, na época para o campus de Picos, né? E aí eu fui aprovada em primeiro lugar, adentrei a instituição, né, com muita expectativa, com muito orgulho, por ter sido aluna, por ter escolhido uma profissão que eu pude conhecer mais de perto a partir das vivências
que o Cefet, à época, me proporcionou e adentrar, né, voltar agora numa outra condição, né, alguém que veio da periferia, filha de mãe solteira, sem muitas perspectivas, mas que estava conseguindo ali realmente dar continuidade a um processo de ascensão social, porque o ingresso no Instituto, ele, enquanto servidor, também representa isso, né? Enquanto aluno, a gente tem essa perspectiva de uma ascensão no campo do conhecimento, no campo da profissionalização, no campo do que a instituição pode proporcionar. E, enquanto servidor, realmente, por estar atuando na área da educação, que é uma área com a qual eu já tinha uma vinculação desde a época da universidade, por ter sido aluna da instituição, por ser uma instituição federal que nós sabemos, né, que é ainda um diferencial em termos de estrutura, em termos de oferta do ensino, em termos de carreira e de valorização dos servidores no campo da educação. Então, para mim, assim, quando eu tive a notícia, foi como um sonho mesmo, né? Que eu alcancei até hoje e que o Instituto, sem dúvida nenhuma, tem uma contribuição muito direta, né? Porque desde o momento que eu adentrei na instituição, várias oportunidades e possibilidades se abriram para mim. Eu cheguei onde eu nem imaginei realmente que eu pudesse chegar, né? Então, a minha história é uma história que orgulha muito a minha família, né? Que orgulha muito amigos próximos que conhecem a batalha nossa de cada dia, um pouco da nossa história, e eu devo muito ao Instituto Federal. Porque realmente aqui foi minha casa, me acolheu bastante, me fez crescer bastante para estar no curso que eu sempre quis. Então me preparou durante todo esse tempo para eu chegar no curso que eu queria e conquistar os meus objetivos. E eu adoro essa escola, sempre quando eu passo aqui em frente, relembro dos tempos de ensino médio, dos meus amigos, das brincadeiras, das conversas na praça, que isso é muito saudável. Então, quem está aqui, aproveitem bastante. Aproveita esse momento, curtam bastante seus amigos, curtam bastante seus professores, tentem aproveitar o máximo que os seus professores possam lhe oferecer, porque o tempo passa muito rápido e é aqui que vocês vão fazer a base de vocês para quando entrarem no curso superior, porque o Instituto Federal, vocês têm essa oportunidade de construir a base de vocês para entrar no curso superior com uma visão totalmente diferente do que se vocês estivessem em qualquer outra escola. Então aproveitem e valorizem bastante aqui, porque aqui é incrível. O contato com a juventude é sempre inspirador, né? Você, aos 72 anos, praticamente, conviver e participar dos sonhos dos jovens, né? É fantasticamente inspirador, é maravilhoso. A mensagem que eu quero deixar para a comunidade do Instituto Federal do Piauí é a valorização da memória da instituição e principalmente da memória das pessoas que por aqui passaram, das pessoas que por aqui contribuíram com o seu trabalho, que foram protagonistas, espectadores dessa instituição. Algumas pessoas já me disseram que o Instituto Federal do Piauí, infelizmente, é uma instituição que não tem memória,
que esquece muito rápido das pessoas que aqui passaram, das pessoas que aqui contribuíram, que não dá o devido valor. Então, a mensagem que eu quero trazer é a importância de se memorizar, de se dar valor às pessoas que aqui passaram, que contribuíram com a sua vida, com o seu trabalho para a história da instituição. Valorizando as pessoas, o aluno, o servidor, dessa maneira nós vamos valorizar a memória dessa instituição tão importante para o nosso Piauí. A mensagem que eu gostaria de deixar para os alunos que estão lá cursando agora, ou para aqueles que pretendem ingressar no IFP, é que lutem bastante por isso e amem aquele ambiente, porque é um ambiente realmente que hoje já está muito mais avançado do que na época que eu fiz o curso lá, porque tomara que continue sendo uma escola respeitada também pelos poderes públicos, né? Porque ultimamente nós temos visto as verbas para as universidades públicas e para as instituições públicas serem reduzidas, e isso poderá afetar o funcionamento da instituição. Por causa disso é necessário que a gente não fique se lastimando, não, a gente fique se empenhando cada vez mais para aprender e para conseguir uma boa profissão na instituição. Uma das formas de a gente manter o Instituto vivo é nós que estamos aqui hoje permanecermos com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com o nosso amor por isso aqui, para que isso aqui vá para frente. Então eu sempre digo, olha, a educação é a única forma que faz o pobre ascender. E nela eu aposto. Eu digo isso para os meus e para os outros que eu educo, né? Inclusive, o meu filho mais novo está aqui estudando no Instituto Federal do Piauí, fazendo análise e desenvolvimento de sistemas. Então, se eu coloco o meu filho aqui, é porque eu confio no Instituto Federal do Piauí. Então, eu queria chamar todos os nossos servidores para que não corram no primeiro susto, tá? Essa reforma vem, virão outras, e o Instituto tem que permanecer. Então, vamos continuar na luta, vamos continuar fazendo o que a gente gosta de fazer e amando isso aqui, que aqui a grande maioria tira o seu sustento daqui, mas isso aqui vira uma história de amor. Qualificar trabalhadores, aquilo que é a função maior do Instituto, a gente tem realmente um impacto, né? O nosso trabalho, a política desenvolvida ali dentro tem um impacto muito grande para transformar a vida de pessoas, para abrir oportunidades, para abrir perspectivas, e eu, sem dúvida nenhuma, me vejo, inclusive, como parte dessa massa da classe trabalhadora que adentrou a instituição, primeiro como aluna, depois como servidora, e que tive, né, aí uma importante contribuição do Instituto Federal para as conquistas que eu consegui realmente na minha vida. A possibilidade de você estar diante de uma instituição que transforma vidas. E eu aprendi na minha vida, principalmente pelo exemplo de bons professores, de bons profissionais do ensino, bons funcionários públicos, que é possível você mudar a sua vida, ajudando a melhorar a vida dos outros. Então, eu só diria a todos que fazem parte dessa história que é com muita alegria que eu também me sinto parte e me ponho à disposição para o que o IFP precisar. Acredito que o ensino público no Brasil corre riscos. A estrutura que nós construímos na última década e meia de acesso à educação pública de qualidade, ainda restrita. Eu fui acompanhando a expansão do IFP pelo Piauí afora, a interiorização do IFP. Mesmo distante, eu fui vendo, porque aí eu tive que pedir exoneração para vir para o concurso da Universidade Federal, mas eu fui torcendo a cada instante que eu via ex-alunos meus, ex-estudantes do IFP voltarem também na condição de professores daquela instituição, retribuindo e continuando o processo de reciprocidade, de compromisso com o que é público, de compromisso com o que é coletivo, de compromisso com a dignidade humana, com a democracia. Eu acho que isso talvez seja hoje a principal bandeira que nós precisamos manter, que nós precisamos nos organizar para defender. Essa instituição
ela marca e marcou e vai marcar muito a nossa história, mas depende muito de nós, se nós vamos ou não dar a ela a feição de humanidade ou de um tecnicismo vazio, como ela foi projetada para ser. Eu estudei numa época em que era o tecnicismo que era o projeto pedagógico, mas que graças a seres que se sobrepuseram a esse tecnicismo, eu posso dizer que eu estou muito onde eu estou. Assim, muito graças a essas possibilidades que me deram, eu consegui trilhar os caminhos que eu cheguei. E eu considero, no mínimo, egoísta, para não dizer desumano, romper com essa possibilidade, com essa democratização do ensino público de qualidade. Então, o IFP é um patrimônio do Piauí. Os institutos federais são um patrimônio do Brasil. As escolas, as instituições públicas são um patrimônio do povo brasileiro. Ninguém tem direito a tirar isso de nós. Mas somos nós que temos a responsabilidade de defendê-los, com os saberes que nós tivemos acesso graças a essas instituições. Então, a história, ela é uma construção que é a relação entre a atuação individual e a construção de um coletivo. E é dentro dessas possibilidades, mas também dentro dos nossos compromissos, que nós vamos construindo o mundo que a gente quer e a história que nós queremos deixar para os nossos descendentes. E eu creio que nós tivemos muitas dores, mas também muitas vitórias trazidas pela geração que me antecedeu. Creio que é compromisso meu, como é compromisso de todos os que integram essa instituição, lutar para que ela seja mantida no seu caráter democratizante. O Barbosa disse que aprendeu muito com os mestres, mais com os colegas e mais com os alunos. O aluno é digno de respeito.